Aleluia. Graça e paz, meus irmãos, boa noite, amém? Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 46. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor César, pela vida da pastora Viviane. Deus abençoe a vida desse casal de Deus, a vida de um amigo. Privilégio estar aqui pela primeira vez aqui na DEVEC Brasília. Deus abençoe a vida de todos os pastores aqui da igreja, a todos os irmãos e amigos. Uma bênção a gente poder estar aqui nessa segunda-feira e poder compartilhar do Evangelho da graça de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 46. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: Outra vez foi a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e lhe suplicou para que descesse para curar o seu filho que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e maravilhas, de modo nenhum crereis. E o oficial lhe rogou: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Vai, o teu filho está vivo. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando ele estava indo, os seus servos vieram ao seu encontro, dizendo: Teu filho vive. Então lhes perguntaram: A que hora seu filho se sentirá melhor? E eles responderam: A febre o deixou ontem por volta da hora 7ª, em torno de 1 da tarde do nosso horário. Então o pai percebeu que aquela foi a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. Ele e todos em sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, vindo da Judeia para a Galileia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome. Te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco através do teu evangelho, através da tua palavra, através das suas sagradas escrituras. Ilumina-nos, ó Pai, com teu Santo Espírito, para que possamos compreender um pouco mais da sua palavra e da tua lei. Fale conosco nessa noite, pela honra e pela glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele estava retornando de Jerusalém, seguindo para a região norte de Israel. Ele tinha saído, passou em Samaria, é necessário que passemos em Samaria, teve lá o diálogo com a mulher samaritana, e ele agora está seguindo novamente, mais ao norte, mais para cima, para a região precisamente de Caná. E quando ele chega nessa região de Caná, ele já tinha um conhecimento, já tinha uma fama. Tem um texto de Marcos 1,38 que diz que a fama de Jesus se espalhou em toda a Galileia. Então todo mundo conhecia Cristo de certo modo. Então a fama de Jesus tinha um nome muito bem considerado na região da Galileia. E quando Jesus está indo para essa região, na sua Bíblia, deixa ela aberta, o texto diz que o oficial do rei estava ali para se encontrar com Cristo. Provavelmente esse oficial do rei aqui é do rei Herodes. Que o Herodes Antipas, ele tinha um controle da região norte ali, uma quarta parte da região de Israel, onde ele tinha uma espécie de controle, não um controle absoluto, porque pertence ao Império Romano, mas tinha um controle, uma espécie de controle, e recebia ali dinheiro da coletoria de impostos, inclusive que Mateus trabalhava. Então esse homem, ele reside em Cafarnaum. O texto na sua Bíblia vai dizer que o filho dele estava em Cafarnaum. Então ele anda de Cafarnaum para Caná da Galileia, pastor César, são 30 quilômetros, é uma subida. Ele está subindo da região do Mar da Galileia para cima. Então é uma distância considerável para se encontrar com Jesus Cristo. Eu acho interessante como é que ele sabe a hora que Jesus vai estar lá. Aí você tem que pensar das duas umas, como é que ele fez para chegar lá? Na época, o que as pessoas faziam que tinham posses, quando queriam encontrar alguém? Pagava pessoas ao longo do caminho para dizer: olha, fulano está ali, fulano está lá. Igual o centurião de Cafarnaum encontra Jesus Cristo quando entra em Cafarnaum, em Mateus capítulo 8, verso de número 6. Então esse homem provavelmente gastou uma espécie de quantia para que as pessoas pudessem falar para eles que horas e que momento Jesus estaria se dirigindo à região de Caná da Galileia. Ou seja, ele gastou um dinheiro. Por ele ser um oficial do rei, provavelmente ele tinha posses, ele tinha condições. Então ele gasta dinheiro para que ele pudesse saber que horas que Jesus chegaria ali. Em outras palavras, no texto, ele sendo oficial do rei, ele tem um network, ele tinha pessoas que ele conhecia. Ele conhece pessoas, ele tem alianças para esse contato poder chegar até ele.
Então ele gastou dinheiro, pastor César, gastou um pouco do seu contato político para que ele soubesse que horas que Jesus chegaria ali. Ele vai gastar o seu tempo, pastor André, ele vai gastar o seu tempo. Ele vai queimar o seu tempo para que ele possa largar o seu trabalho, a sua casa, o seu filho doente, para ele chegar até da região de Caná. Então ele gasta seu tempo, ele gasta seu dinheiro, ele usa as suas alianças. E ele vai nessa região se encontrar com Jesus. Mas por que ele faz tudo isso? Dá uma olhada na sua Bíblia. O texto diz que ele faz isso porque o filho dele está doente. Então esse homem gastou dinheiro, gastou tempo, gastou as suas alianças, seus informantes, abandonou um pouco seu trabalho para se encontrar com alguém que ele não conhecia do ponto de vista pessoal. Então ele vai se encontrar com Jesus Cristo porque o filho dele está doente. Então peraí. Então esse homem tem um problema que a política que ele tem não resolve. Então ele tem um problema que o dinheiro que ele tem não resolve. Então ele tem um problema que Herodes não pode resolver. Deixa eu ampliar um pouco. Ele tem um problema que o Império Romano não resolve. Então esse homem andou 30 quilômetros para resolver um problema que ele não consegue resolver. Por que você está aqui hoje? E por que eu estou aqui? Porque eu e você, como ele, temos um problema que o dinheiro não está resolvendo. Eu e você, como ele, temos um problema que as nossas alianças não estão resolvendo. Você e eu temos um problema que os nossos conceitos não estão conseguindo resolver. Eu e você caminhamos e estamos aqui segunda-feira, porque tem alguém aqui que tem aqui também, que resolve aquilo que o dinheiro não resolve. Que resolve o que o diploma não resolve. Que resolve o que a política não resolve. Que resolve o que as alianças não resolvem. Tinha alguém aqui que está aqui, que pode resolver o que ninguém resolve. Ele se chama Jesus e ele disse: é só chegar perto de mim que eu resolvo o que ninguém resolve. Aleluia! 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 E ele vai a Cafarnaum. Ele se encontra com Jesus. Dá uma olhada na sua Bíblia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o nome do oficial do rei? Olha na sua Bíblia aí. Procura o nome dele aí. O oficial do rei tem nome? Cadê o rei? Dá uma olhada aí. Vê se o rei tem nome. Vê se o filho dele tem nome. Vê se os servos dele têm nome. Verso 51. Vê se os servos têm nome. Verso 53. Vê se todos em sua casa têm nome. O rei não tem nome. O filho não tem nome. Os servos não têm nome. Ele não tem nome. E ninguém na casa tem nome. Qual é o nome que aparece aí? Verso 47, Jesus. Verso 48, Jesus. Verso 50, Jesus. Verso 53, Jesus. Verso 54, Jesus. João está dizendo: o seu nome não importa, o meu não importa, o seu não importa, o seu não importa, o meu não importa, o nome de ninguém importa. O único nome importante é o nome de Jesus. E através desse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! 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 Só o nome de Jesus importa. João é danado para fazer isso. Você depois lê em casa Caná da Galileia, João capítulo 2. Maria não tem nome, os discípulos não têm nome, os noivos não têm nome, o mestre Sala não tem nome. João 2, só Jesus tem nome. João faz isso direto. João capítulo 9, os fariseus não têm nome, os escribas não têm nome, o cego de nascença não tem nome, os pais não têm nome, só Jesus tem nome. João está dizendo: não estou preocupado em falar o seu nome, meu lance é falar o nome de Jesus. Aleluia! O importante não é o meu, nem o seu nome, nem o nome de ninguém. Não importa o nome de político nenhum, o importante é o nome de Jesus, que é esse nome que há poder. Aleluia! É nesse nome que há poder, irmãos. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que esse homem foi para lá. Esse homem vai encontrar com Jesus Cristo porque ele tem esse problema. E quando ele se encontra com Cristo, na sua Bíblia, verso 47, diz que quando ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e lhe suplicou para que descesse para curar o seu filho que estava à beira da morte. Eu acho interessante a maneira como esse homem se encontra com Cristo. A Bíblia diz que ele ouve dizer, pastor César, e chega até ele. Olha na sua Bíblia, foi até ele, de maneira fácil, simples. Chegou lá e encontrou com Cristo. Já que nós estamos aqui em Brasília, eu posso usar um termo chamado protocolo ético, do ponto de vista parlamentar e etc., de encontro, o que for. Dependendo da empresa, não é tão fácil você falar com o CEO. É fácil você chegar ali na Câmara dos Deputados: não, eu quero falar com fulano. Não é tão fácil. E lá no STF, rapaz, depende, muito difícil.
Lá no Palácio do Planalto, depende, é muito complicado. Na sua empresa, um síndico, dependendo do lugar, até aqui na igreja. A igreja, ela tem uma agenda. Eu quero fazer um gabinete, olha, tem uma agenda, tem um horário, esse horário não pode, esse horário não pode. Se a gente trouxer isso para o mundo religioso, complica ainda mais ainda. Dependendo do Deus falso, dependendo do segmento de fé, tem que ser sexta-feira e meia-noite e tem que ter encruzilhada. Se não for sexta-feira, meia-noite, com a cor da vela certa, com a roupa certa e o horário certo, a entidade não fala. E dependendo do lugar, tem que ter mesa, toalha branca e copo. Se não tiver de mão dada, o espírito não fala. Então tem que ter toalha branca, vela branca, água, tem que ter tudo certo, na hora certa, momento certo, lugar certo. Se for a religião do islâmico, os muçulmanos têm que olhar para a direção certa, tem que orar de direção a Meca, tem que se dobrar 3 vezes num tapete persa em direção a Meca. Se orar na direção errada, a oração vai cair na casa de Buda, vai dar uma confusão danada. Então, dependendo da divindade, você tem que sair do Brasil, você tem que ir para o Tibete, você tem que ir para Jerusalém. Irmãos, tem uma série de coisas. Dependendo da empresa, você tem horário. Dependendo do momento, da estrutura que você trabalha, tem que ter a roupa certa. Não é tão fácil chegar para um desembargador, juiz, você de camiseta, bermuda e sandália. Não, eu vim falar com o desembargador. Ele não vai te responder. Porque você tem que ter a roupa certa, o horário certo, o momento certo. Olha na sua Bíblia, em verso 47. Ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia. Foi até ele. Que horas? Com qual roupa? Com qual roupa? Qual horário? Com Jesus é assim: 4 da manhã, eu te atendo. 3 da tarde, eu te atendo. Hospital, eu te atendo. Delegacia, eu te atendo. Supermercado, eu te atendo. Em cima do monte, eu te atendo. Na mecânica, eu te atendo. Na igreja, eu te atendo. Debaixo do chuveiro, eu te atendo. Tomando banho, eu te atendo. Deitado na cama, eu te atendo. Na bicicleta, eu te atendo. Aonde tiver um adorador, aonde tiver um coração sincero, não importa a hora, o local, o momento, o céu vai estar aberto para ouvir o seu clamor. Aleluia! Aleluia! Não importa a hora, meu irmão. Não importa hora, roupa, momento. Já diz um ditado, né, de um amigo: as grandes orações, as mais sinceras, nascem debaixo do chuveiro. Um amigo sempre fala isso para mim. E o Deus que está aqui te ouve lá. Chega até ele, olha o texto aí, irmão. Foi até ele. Não tem agenda, pastor César. Ele não chegou assim: com essa roupa, eu não vou te receber não. Olha, não é meia-noite, eu não te recebo. Não importa, irmão. Você pode estar aqui no plano piloto, dentro de um carro, no engarrafamento do Uber, indo fazer algum compromisso. Você levou o seu pensamento lá para o mar da Galileia. Quando, na próxima caravana do pastor Silas, Deus vai te levar. Quem deu amém, deu. Quem não deu, vai ver por foto no Instagram. E literalmente você desce assim, ó, você desce para poder chegar lá. Então ele fala: eu quero que o senhor desça. Ele, diante de Cristo, pastor César, ele dá uma ordem a Cristo. Aqui você tem que entender por que ele faz isso. Porque ele é um oficial do rei, e Cristo é o carpinteiro. Olhávamos nós para ele, não víamos beleza alguma. Ele é o tecton, é o carpinteiro. E alguém que trabalhava com obra, as mãos pesadas de madeira e etc. Então ele chega: não, eu quero que o senhor desça para curar o meu filho. Eu lembro que quando eu li isso a primeira vez, o Espírito veio de encontro ao meu coração dizendo o seguinte: não sou eu que desce, quem desce é você. Eu que desço, você desce, nós descemos. Existem provações que não dá para ganhar de pé, só de joelho. Talvez o que está faltando na sua vida e na minha vida é que a gente venha descer mais. Às vezes você está querendo resolver uma coisa de pé discutindo, e Jesus está dizendo para você e para mim nessa noite: experimenta descer para ver se eu não te exalto. Aleluia! Experimenta pôr o seu rosto no pó. Aleluia! Ele quer que Cristo desça para resolver. Jesus: não, quem vai descer é você. Você que desce. Porque existem provações que Deus permite que a gente venha passar para que a gente venha descer. Esse homem estava descendo porque ele teve um problema que o dinheiro dele não estava resolvendo. Ele poderia trabalhar para o Império Romano e Roma não resolveria.
E às vezes a gente acha que as nossas conexões, os nossos valores, o nosso diploma, a nossa cultura, o nosso conhecimento, ou como diz um amigo lá de Brusque, Santa Catarina, pastor Ezequiel Fernandes, o nosso cabedal de informações possa abarcar toda a vida e não vai resolver. E talvez o que o céu espera de você e de mim é que a gente desça. E descer é um negócio fantástico. Quando você dobra o joelho, só o fato de você dobrar o joelho é uma oração que você nem fez ainda, mas você já está fazendo no corpo. Por que dobrar o joelho é a grande oração da Bíblia? Por quê? Porque o joelho mostra para os céus e para o inferno uma coisa interessante. Você experimenta entrar no seu quarto, abrir a porta e dobrar o joelho. Você nem orou ainda. Só em você dobrar o joelho, você já está mandando um recado para o diabo. Qual o recado? Você já está dizendo para o inferno: eu não me dobro diante do problema, eu não me dobro diante do homem, eu não me dobro diante da circunstância, eu só me dobro diante de Deus, eu só me dobro diante de Deus, eu só me dobro diante de Deus. Por isso a fúria do inferno para a gente não dobrar o joelho, porque o joelho significa dizer para os céus rendição, eu estou rendido, eu não tenho saída. Dobrar o joelho no mundo militar é isso, rendido. Eu estou rendido, eu não tenho saída. Mão na cabeça e joelho no chão. O camarada põe o joelho no chão e a mão na cabeça, o que ele quer dizer? Não, eu me rendo. Em outras palavras, eu não tenho saída. Quando você dobra o joelho, quando eu dobro o joelho, quando nós dobramos o joelho, nós estamos dizendo para o céu: eu não tenho saída. Eu tentei todas as coisas, tentei conexão política, tentei aliança com o homem, tentei grana, tentei viajar e ninguém resolveu, mas eu dobrei meu joelho. Então o céu está dizendo: você não tem saída, mas eu tenho a saída para você. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo: eu tenho uma saída para você nessa noite. Aleluia! É o que esse homem precisava fazer. Ele precisava se dobrar diante de Cristo. E ele chega diante de Cristo, obrigando ele dando uma ordem, né? Expressa: não, quero que o senhor desça. Dá uma olhada na sua Bíblia. A resposta de Jesus é pesada. Essa resposta aqui é pesada, muito pesada. Essa resposta aqui, por um outro dia, a gente amplia aqui o debate da resposta, porque essa resposta aqui tem a ver com uma coisa que começa lá em João capítulo 1. Depois vai passar em João 2, depois vai passar em João 3, com Nicodemos, depois vai chegar em João 4, aqui, e vai terminar só em João capítulo 6. Só em João 6 que termina essa ideia dos sinais, de se não virdes. Mas Jesus diz para ele: se não virdes sinais e maravilhas, de modo nenhum crereis. O que Jesus está dizendo para ele? Eu sei o que você quer. Você quer milagre e não presença. Você só quer milagre, você não quer a minha presença. Você veio aqui experimentar algo para acreditar nisso. E Jesus está dizendo: eu não vou te dar milagre. Primeiro você vai ter que experimentar a minha presença. Milagre não salva, presença salva. Eu conheço gente que experimentou milagre e abandonou a fé. Mas eu nunca vi quem experimentou presença deixar a fé porque não recebeu milagre. Na igreja está gente assim, cheio de pessoas, caçadores de milagre, mas não querem a presença. Milagre é coisa de pele, presença é coisa de alma. Oh, Jesus. Milagre, irmãos, milagre é milagre. Presença é diferente. Presença restaura, presença dignifica, presença te dá o norte. Aleluia. Ainda que você não experimente o milagre, mas só pelo fato de termos a presença é o maior milagre que a gente vai ter. Aleluia. É o maior milagre que a gente vai ter, meu irmão. O que esse homem quer? Ele quer um milagre, ele quer uma experiência mística. É o que Nicodemos falou: vistos os sinais que tu fazes, ninguém pode fazer sinal se não for de Deus. Aí Jesus já dá um corte: se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. É o mesmo debate de Nicodemos. Depois você lê aí na sua Bíblia, aí, João capítulo 6, verso 2 e 3. João vai separar os dois grupos. Multidão. A multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele fazia. Os discípulos não caminham porque veem, caminham porque ouviram. João capítulo 1, verso de número 30. Jesus vai chamar os discípulos. 1:47, 1:50. Todos os discípulos são convocados por ouvir. João está dizendo: multidão caminha porque vê.
discípulo caminha porque ouviu. Esse homem, ele quer ver para poder crer. E Jesus está dizendo assim: eu não quero pessoas que andem atrás de mim porque viram para crer. Eu quero pessoas que ouvem sem ver, porque em breve verão se cumprir a palavra que eu falei para eles. Aleluia! Aleluia! É o que Jesus está dizendo para ele. Você quer me testar? Você quer ter algo diferente? Deixa eu usar um termo moderno, test drive. Você quer uma degustação? Tem um milagrinho aí, Jesus? Só para eu poder saber se o Senhor é Deus ou não? A Jesus já está dizendo, ó: se não vir de sinais e maravilhas, de modo nenhum crereis. Jesus está dizendo assim: eu te conheço, eu sei quem você é. Você veio me testar. E eu não estou para esse tipo de pessoas. Eu quero te manifestar algo a mais. Meu irmão, quero te falar algo de Deus aqui. O milagre é só superficial. O principal é a presença de Deus nas nossas vidas. E o que esse homem faz diante de uma resposta tão pesada que Jesus dá para ele? É uma resposta pesada. Dá uma olhada na sua Bíblia, por favor. Olha o que diz o texto. E o oficial lhe rogou: Senhor, desce antes que meu filho morra. Que resposta interessante que ele dá para Jesus. Que resposta interessante. Ele está dizendo para Cristo o seguinte: diante dessa palavra que Jesus está dando para ele, ele olha para Cristo e separa Cristo em duas realidades. Se você olhar o texto, ele separa o Jesus do presente e da morte do futuro. Ele está dizendo que Cristo do presente resolve, mas ele não consegue resolver o futuro. É só olhar na sua Bíblia, ó. Desce antes que meu filho morra. Em outras palavras, o Deus que está presente aqui hoje não pode resolver o problema de amanhã. Porque se o Senhor não correr agora, amanhã não vai ter mais amanhã. Ele está dizendo assim, ele está olhando para Cristo do presente e olha para o futuro que ainda nem veio e apequena o Cristo diante dele. Deixa eu falar algo para você: o final do ano ainda não acabou. Ainda não virou o calendário. E assim que Deus está dizendo hoje para você: o Deus que estava presente ontem está presente hoje, vai estar presente amanhã. Aleluia! Não importa o que virá, o prazo, pastor, está fechando o prazo, o calendário está apertado, e o contrato, tem gente que é assim, janeiro nem chegou, pastor, já está sofrendo com a fatura de cartão no janeiro. Rapaz, veio o Black Friday, não sei o que, estava lá os irmãos lá do Rio, lá os amigos dizendo: poxa, Ronald, esse Black Friday, meu Shopee foi terrível. Rapaz, as pessoas já ficam se olhando lá para frente. Não, como é que vai ser? Como é que vai ser? E o amanhã, olha o texto aí, ó. Desce antes que meu filho morra. Isso é uma visão distorcida do cordeiro. Isso é apequenar o cordeiro. É limitar o Deus Salvador. É você trazer sobre si algo e dizer assim: não, Deus só resolve hoje, Deus não resolve amanhã. Esse Deus eu não conheço, não. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. E o nosso Deus é o de ontem, de hoje e sempre. Quando Jesus diz em João, depois você prestar atenção em João, tudo é importante é hoje, aproveita o dia, é a ideia do carpe diem, aproveita o máximo, não pense no amanhã, o lance é hoje. E a verdade judaica? Para os romanos é só o passado, para os gregos é o só presente. Os judeus chamam de emet. A verdade para os judeus é o seguinte: a verdade foi, ela é e continuará sendo. Jesus de Nazaré, rapaz. O judeu está dizendo: a verdade não muda, ele é uma só. Por isso que Jesus diz em Hebreus 13:8: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus está dizendo hoje para você: assim como eu te livrei no passado, vou te livrar no presente, vou continuar te livrando no futuro. Quem crê nessa palavra? Assim como ele resolveu, ele vai continuar resolvendo, ele vai resolver, aleluia. Deus, Jesus está dizendo assim: meu filho, eu não te esqueci, não esqueci da sua dor e nem da onde eu te tirei, porque eu te conheço desde lá de trás, continuo cuidando hoje e vou continuar cuidando amanhã. De estudo de Novo Testamento. Os judeus têm um debate a respeito sobre milagres à distância. Só um profeta, se eu não me engano, do Antigo Testamento fez milagre à distância. 2 Reis, capítulo 5, verso 11. Pode abrir na sua Bíblia. Naamã, quando vai encontrar com Eliseu, Naamã chegou por lá. Naamã
Geazi vai lá fora e fala assim, ó, vai se banhar lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ficar purificado. Aí Naamã pulou, Naamã ficou na carne, ficou estressado. Não, mas eu achei que ele ia vir aqui fora. Pode olhar aí o verso 11, 2 Reis 5:11. Eu achei que ele ia pôr a mão na minha cabeça, ia clamar aos deuses. Ele me mandou lavar, e Naamã não saiu nem de casa, só deu recado. Ó, não, o camarada está lá fora, manda ele tomar banho 7 vezes no rio, e fazendo pão. Fazendo pão, sou eu que estou falando. Então, quando o Naamã escuta essa palavra, é diferente, porque todos os profetas sempre estão do lado do problema para resolver o problema. Ele deita sobre o menino para ressuscitar. Ele ora pelo machado para poder flutuar. Melhor, ele está sempre do lado do problema. Curar a distância não tem Israel, só Eliseu. Aí vem Jesus. Vai lá ver com seu filho, que ele está vivo. Mas o senhor não vai lá em casa? Não, você não entendeu? Não, mas todo mundo faz Jesus. Eu não sou todo mundo. Eu vim inaugurar uma nova era. Daqui eu resolvo lá. Daqui eu resolvo lá. Deixa eu ser profeta na sua vida. Você está aqui, mas ele está resolvendo lá. Deixa eu falar de novo, você está aqui, mas ele está indo lá, não sei onde está, lá no tribunal, lá no hospital, lá na sua casa, lá do outro país, eu não sei onde está, qual é o problema, qual é a situação, mas o Deus que está aqui resolve lá. Jesus está dizendo para ele, pode ir lá, rapaz, seu filho está vivo, e a palavra é tão forte, porque Jesus está dizendo assim, ele está vivo, a palavra vivo aí é livre da morte. Jesus está dizendo assim, a minha palavra é tão rápida, que a morte não vai nem chegar, ela vai chegar primeiro. Ah, Jesus Cristo, deixa eu falar então, você nem chegou em casa ainda, mas a palavra já chegou lá. Antes de você chegar lá, o livramento já está lá. Aleluia! Eu fico imaginando, pastor, ele olhando para Cristo, ó, teu filho está vivo. Não sentiu um arrepio? Não tem nada. Se você olhar o texto aí, ó, não tem nada. Não tem arrepio, não tem anjo, não tem nada. Jesus de João é sensacional. Caná da Galileia, acabou o vinho. Oh, não tem mais vinho, todo mundo olhando para a talha. Mulher samaritana. Não, mas o senhor não tem balde, a água importante é o poço. Jesus é a água da vida. O homem aqui, a distância é grande. O senhor tem que ir lá. João capítulo 5, olha aí no texto. Não tem quem me coloque no tanque quando a água é movida. Filipe e André, os discípulos. Não, mas é 5 pães e 2 peixes, a multidão é muito grande. Olha a quantidade disso aqui para essa multidão toda. Marta, Senhor, são 4 dias e tem uma pedra. O que João está dizendo? Não olha para a talha, olha para Cristo. Não olha para o poço, olha para Cristo. Não olha para a distância, olha para Cristo. Não olha para o tanque, olha para Jesus. Não olha para a quantidade, olha para Cristo. Não olha para a pedra, olha para Jesus. Não olha para o calendário, olha para Cristo. Não olha para o diagnóstico, olha para Cristo. Não olha para a perseguição, olha para Cristo. Não olha para a porta fechada, olha para Cristo. Olha para Cristo, olha para Cristo. Olha para Cristo, olha para Cristo, olha para Cristo. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Para o homem é a distância. Não, são 30 quilômetros, o senhor tem que ir lá. Jesus, não. A minha palavra vai e ela vai resolver lá. Às vezes a gente olha a distância, olha o calendário, olha o tempo, olha a multidão, olha as coisas da vida, olha a pedra. A gente põe um monte de dificuldade. E Jesus resolveu algo aqui. Eu acho interessante que Jesus não mostra nada, ele só fala. O Jesus de João, pastor André, é um Jesus diferente. O Jesus de João costuma às vezes orar até pouco. Não, assim, se eu está aqui, ó, a água e Natália, beleza, leva o mestre sala. Não tem oração, só ordem, leva lá. Tanque de Betesda, levanta e toma tua cama e anda. Não tem oração. Jesus, para o homem à distância, ó, vai lá ver seu filho, ele está vivo. Jesus está dizendo assim, quem manda sou eu, só me obedece. Mas às vezes, a gente quer um sinal. Não, Deus, eu quero um sinal. Eu falei para o pastor Dilton, falei, pastor, eu vou fazer a conferência dos guardas de trânsito. E vou distribuir um semáforo. O que tem de gente pedindo sinal é um negócio impressionante.
Não, me dá um sinal, vou fazer a conferência, aí vou botar um semáforo, vermelho, amarelo e verde. Cada dia você vai receber um selo. Não, Deus, eu quero um sinal. Jesus está à procura de servos que não peçam sinal, mas acredite naquilo que Ele falou. Acredite e creia naquilo que Ele disse. Ele está dizendo para o homem, o teu filho está vivo. Ele não disse assim, o seu filho está melhorando, teu filho está vivo. Ele não vai morrer. Ele agora tem 30 quilômetros para ir embora. Não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem nada. Como é que ele sabe que o filho dele está vivo? Olha o texto aí, ó. Olha na sua Bíblia. E creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não vira para Jesus e fala assim, eu acredito, eu concordo. Esse homem faz igual a Abraão, Gênesis 12, depois você lê Gênesis. Você já viu a palavra de Deus para Abraão? Ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e fala a promessa. 3 versos. Versículo 4. Partiu Abrão com tudo que tinha. A última vez que Deus tinha falado direto, assim, direto com o homem, foi com Noé. A última vez que um homem ouviu a voz de Deus, de Javé direto, foi Noé. De Noé a Abraão, 600 anos. 600 anos depois, ele... vou falar com esse camarada aqui, ó. Abraão ouve uma voz que ele nunca tinha sido falada em 600 anos. É a primeira vez que é falada. Ele escuta aquela voz que ele não sabe de quem é, não sabe de onde vem, não sabe como é e acredita. Abraão é o pai da fé. Não é porque ele tem um reino grande, é porque ele creu numa voz. Deus, quando fala com Moisés, tem sarça. Deus, quando fala com Davi, tem azeite. Deus, quando fala com Abraão, só tem voz. Abraão acredita em Deus sem dizer assim, eu concordo. Ele acredita botando em prática aquilo que Deus falou. O que Deus falou comigo aqui. Ronald, às vezes você fala muito e age pouco. Eu não quero servos que falem para fazer. Eu quero que servos que ouçam minha voz e façam. Aleluia. Esse homem segue para casa e pega aquela palavra que o filho dele está vivo sem titubear. E vai para a casa dele. É claro, pastor César. O senhor tem filho, a gente orou muito pelo João. Provavelmente esse homem não vai a pé, 30 quilômetros. Não vai 30 quilômetros a pé, pastor. Como é que ele foi? Usain Bolt. Voado, 30 quilômetros, descendo, até chegar na região lá de Cafarnaum. Eu acho interessante que ele segue para a casa dele, ele não muda o rumo. Ele não vai procurar outra pessoa. Por que ele não muda? Porque ele acredita naquela palavra. Deixa eu te falar algo aqui nessa noite. Pode ir embora para sua casa. Porque Jesus liberou hoje uma palavra sobre a sua vida. Ele te liberou uma palavra, aleluia. Ah, pastor, eu não estou vendo nada, mas você não vai ver, você vai ouvir. E aquele que ouve e crê nessa palavra, em breve vai ver essa palavra se cumprir sobre a sua vida e sobre a sua casa, aleluia. Aleluia. E o que acontece? Ele segue para sua casa. Cadê o tangedor aqui? Vem cá, tangedor. Senão eu vou ficar aqui até amanhã falando. Dá uma olhada na sua Bíblia aí, ó, no verso 51. E quando ele estava indo, pastor César, os seus servos vieram dizendo, teu filho vive. Jesus, que coisa boa. Teu filho vive. Repara no texto que tem diferença. Vivo para vive. Vivo livre da morte. Vive, aproveita a vida. A filha de Jairo, quando ressuscita, melhor, revive. Ela vai reviver, porque ressuscitar dentro da teologia é um termo escatológico, mas pode se aplicar ao texto, só para você ter uma ideia. Quando ela se levanta dos mortos novamente, a primeira coisa que Jesus fala para ela é assim, ó, dê de comer a menina, deixa ela viver. Tem cristãos que não vivem, sobrevivem. Tem cristãos que não sabem o que é aproveitar a vida. Meu amigo, eu e você que temos vida em abundância, não são eles lá fora. Quem tem que levantar de manhã e ficar encantado com a natureza somos nós. Quem tem que dar a oferta de gratidão somos nós. Quem tem que fazer a melhor festa de Natal somos nós. Quem tem que celebrar a virada de ano novo somos nós. Quem tem que ir lá para Caldas Novas descansar somos nós.
Porque eu e você não sobrevivemos, eu e você temos vida e vida em abundância. Aleluia. Então deixa eu ser profeta sobre a sua vida. Seja um tempo de festa na sua casa, um tempo de vida, um tempo de celebração. Seja um tempo de alegria, que essa venha a ser a melhor festa de final do ano da sua vida. Que seja o melhor tempo de celebração sobre a sua vida. Que haja vida no seu casamento, que haja vida na sua casa, que haja vida nos seus filhos, que haja vida na sua família. Que a vida de Deus esteja reinando sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem cristão que não sabe o que é celebrar, rapaz. Não sabe que é ir num shopping com os filhos, conversar, bater papo, rir um pouquinho, assistir um filme até tarde, andar ali no pier. Eu fui ali à noite, vi as luzes de Natal lá, pedi os pastores para me levar lá da igreja da Assembleia de Deus de Águas Claras. Negócio bonito, cheio de família. É para nós celebrarmos, irmão. O Criador fez isso aqui, foi para a gente. Nós é que temos vida. É pra gente viver, irmãos. Tem cristão que não sabe viver há muitos anos. Não sabe o que é tirar umas férias, conversar, rir, bater papo, brincar. Os meus melhores, eu falo pro pastor César. O pastor César sabe. Eu estava falando com ele ali atrás. Minha esposa Graciele, que está no Rio, sabe. Meu melhor culto lá na semana, lá da sede, é terça-feira. Por quê? Resenha, 5 horas, 4:30 da tarde eu já estou lá no Rio. Eu moro na Taquara, já estou lá na Penha. Ele sabe lá como é que fica lá o café, aquela mesa enorme. E conversa, ri, brinca, bate papo, fala de Bíblia, futebol, conversa de tudo. E aquela coisa boa. Isso é coisa de celebração, isso é vida, isso é viver. Eu e você que temos vida. Não deixe Satanás dizer para você que você sobrevive, você não. Você e eu temos vida e vida em abundância. Tem que ser uma celebração tão intensa que os servos percebem. Teu filho vive, teu filho corre, teu filho brinca. O Senhor saiu daqui, ele estava quase morto, mas de repente, meu Deus, ele começou a melhorar. Aleluia. O mais impressionante para a gente caminhar já para encerrar, que o pai pergunta, eles falam assim, não, por volta da hora 7ª, olha na sua Bíblia, verso 53. Então o pai percebeu que foi aquela hora em que seu filho, em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Eles e todos em sua casa creram. Isso aqui é lindo. Olha o texto aí, olha como é que João assim, ele não dá o ouro de graça, mas quando você entende o ouro, a Bíblia fica fascinante. Tudo em João começa na família, né? João gosta muito de família. É um bom tema para pregar família, João. Primeiro milagre de Jesus, Caná da Galileia, uma família começando. Vinho. O vinho acabou, tristeza. Jesus entra na festa, umas talhas de pedra, transforma água em vinho, traz alegria, traz o amor à família. Ele está dizendo, a família não vai terminar, eu cheguei. Último milagre de João. Qual é o último milagre? Lázaro, família. Primeiro milagre, família. Último milagre, família. O primeiro milagre, o vinho acabou, tristeza. Lázaro morreu, tristeza. 6 talhas de pedra e uma pedra. Família entristecida, filhas entristecidas, irmãs entristecidas. Jesus entra no casamento e traz alegria de volta. Jesus vai em Betânia, ressuscita Lázaro e traz alegria. O que João está dizendo? Não importa o momento, se é no início da família ou no final, toda vez que Jesus está presente, tem festa, tem alegria, tem celebração, tem vida, tem graça, aleluia, tem presença. É o que Jesus está dizendo para mim e para você. Olha o texto do verso 53. Todos em sua casa creram. Todos é os servos. Todos é todos. Por que todos creram? Se você olhar o texto, Jesus não está no 53. Jesus some do texto no verso 50. Mas quem contou a história para os da casa? O pai. Olha, seu filho melhorou do nada. Não foi não. É porque eu saí daqui de casa e andei 30 quilômetros e me encontrei com um homem que me deu uma palavra. Oh Jesus, eu peguei aquela palavra e voltei para casa.
o que vocês estão vendo se cumprir tem algo aquilo que eu ouvi. Deixa eu ser profeta para a sua vida, para a sua casa. Tem gente da sua família que não está ouvindo o que você está ouvindo, mas eles irão ver se cumprir aquilo que você está ouvindo. Aleluia! E eles vão ter que dar o braço a torcer. Verdadeiramente Cristo está sobre a sua vida. E eu quero te dizer que isso não é para a morte, não. Isso aí é para a vida. Haverá salvação. Deus vai transformar lamento em festa. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Tem glória a Deus aí, irmãos? O texto diz, no verso 54, que este foi o segundo sinal que Jesus fez vindo da Judéia para Galiléia. Caná da Galiléia agora tem 2 pontos de referência. Alguém chegava em Caná, falava assim: onde mora fulano? Está vendo aquela casa ali? Onde Jesus transformou água em vinho? Então você vai dobrar à direita e você vai seguir até lá na frente. Lá na frente tem uma esquina onde o oficial do rei encontrou com Cristo. E ele deu uma palavra. Caná agora tem 2 pontos de referência. Que é isso que acontece na minha e na sua vida. Tem uma frase de um avivalista norte-americano, do Aima Lima Moody. Moody diz o seguinte: se Cristo estiver na sua casa, logo os seus vizinhos vão saber. Mas também tem a oposta: se Cristo não tiver, os vizinhos também sabem. Uma casa com Cristo é uma casa diferente. Mas como é que Cristo entrou naquela casa? Quando ele decidiu ir a Cristo. Jesus estava ali em Caná. Jesus já ia passar ali, pastor. Jesus já ia passar lá. Mas se ele não decide se encontrar com Cristo, pastor César, o filho dele morreria. Tudo começa com decisão. Algo nosso. Daniel capítulo 1:8. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as iguarias. Decidiu. A santidade é dividida em 3 partes. A doutrina da santidade: decisão, posição e disponibilidade. Josué 3:5. Decidiu, se posicionaram e se dispuseram. A vida em Cristo é feita de 3 partes. A primeira é decisão. E uma decisão que só você pode tomar. Eu não posso tomar essa decisão por você. Só você pode. Então, se há alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você entrou aqui nessa noite e não tem Jesus, talvez passou aí pela porta, um amigo te trouxe, você viu o fly, você viu a propaganda de algum tempo, eu vou lá na igreja, vou lá conhecer a igreja. Talvez você passou aqui por acaso e entrou, veio encontrar com alguém, um parente, um colega, um amigo, você veio resolver algum problema. Mas o que eu aprendi com o evangelho é o seguinte: tudo que o reino dos céus tem, nada é aleatório, tudo é marcado na presença do Pai. É uma agenda celestial. Não era para outra pessoa estar aqui no culto, era para você estar aqui no culto. Por isso que o ônibus chegou na hora certa, o carro vem aqui à frente. Pastor, eu não consigo ir sozinho. Não tem importância. Peça um obreiro, peça essa pessoa que está ao seu lado, esse irmão, fala: me leve lá na frente. Eu quero ter esse encontro com Jesus Cristo. Eu quero me encontrar com Ele. Onde está você que deseja dar esse passo de fé? Onde está você que deseja encontrar a Jesus Cristo nessa noite? Há alguém entre nós que deseja encontrar Cristo, entregar sua vida a Cristo, ou retornar aos caminhos do Senhor. Há alguém entre nós nessa noite que deseja dar esse passo de fé e decidir por Jesus? Só você pode tomar essa decisão. Eu não posso. Eu já tomei a minha. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Como diz o pastor Odilton Ângelo lá na sede, ele costuma sempre falar essa frase, eu adoro essa frase: aonde você está, não muda nada, mas aqui na frente muda tudo. Tem alguém entre nós que deseja dar esse passo para Jesus Cristo, retornar aos caminhos do Senhor, ou entregar sua vida a Jesus Cristo? Se não há, que Deus abençoe a sua vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo?